Então a gente vai falar hoje sobre o livro de Efésios. Quando eu estudei Efésios na faculdade, teve um semestre que nós estudamos o livro de Efésios, um semestre. E o professor deu a seguinte tarefa para nós: antes de começarmos a estudar o livro, ele pediu que nós lêssemos pelo menos 20 vezes o livro de Efésios antes de começar a estudar. Só para começo de conversa, 20 vezes tínhamos que ler. E não é difícil ler o livro de Efésios 20 vezes. Só hoje eu li 3 vezes, porque eu queria estar um pouquinho preparado, melhor preparado. Já li muitas e muitas vezes. E é fácil, a gente lê, são 6 capítulos. Mas se a gente quiser entender, a gente precisa ler muitas vezes. A gente precisa ler muitas vezes para começar a se familiarizar com o texto, para perceber o contexto, para perceber o propósito do autor, o que é que em essência ele quer nos comunicar. E aí, a partir dessas 20 leituras, é que a gente começou a esmiuçar, destrinchar, versículo por versículo, compreender a estrutura. Tá? Eu, hoje, vai ser uma pregação meio aula, mas eu não quero, não vou, e nem tenho tempo de falar de todo o livro de Efésios. Mas eu vou dar uma ideia, uma pista para vocês, que vai ajudar vocês a aprofundarem o seu estudo do livro de Efésios, compreender essa importante carta do apóstolo Paulo. Quero ajudar vocês nessa sua caminhada. E a primeira coisa que a gente observa é que o livro pode ser dividido facilmente. Tem muitas divisões, mas 2 grandes seções nós encontramos de cara no livro. É muito fácil observar. Se você ler 20 vezes, você vai observar. A primeira delas, os 3 primeiros capítulos. A última dos 3 últimos capítulos. Os 3 primeiros capítulos de Efésios tratam da nossa identidade em Cristo. O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender quem nós somos em Cristo Jesus, o que possuímos em Cristo, todas as riquezas, todas as belezas, o que Deus fez por nós, o que é que nós temos como herança, como tesouro, a obra de Cristo em nosso favor, a nossa posição, como estamos em Cristo. Então todo o poder, toda a graça, todas as bênçãos que temos em Cristo estão descritas nos 3 primeiros capítulos. Os 3 últimos capítulos, ou seja, então a segunda grande seção de Efésios, ela é devotada para, portanto, visto que temos isto e aquilo em Cristo Jesus, devemos nos comportar de maneira digna, devemos agir de maneira adequada. Eu vou para o capítulo 4, me acompanhe. Vou vir aqui, depois a gente vai voltar um pouco. Veja que o capítulo 4 começa assim: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Podemos dizer que a primeira parte, os 3 primeiros capítulos, tratam da nossa vocação, a vocação que a gente tem em Cristo, a nossa identidade, todo o tesouro, todo o poder. E agora ele vai passar a nos exortar. E ele já começa de cara fazendo isso: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí tem: sejam, façam isso e aquilo, uma série de coisas. Primeira parte, então, a nossa vocação, que temos em Cristo. A segunda parte, uma parte mais prática, que diz respeito às nossas ações, que são consequência da nossa condição, do que somos. A primeira parte trata do que somos, a segunda parte do que fazemos em decorrência do que somos. Entendeu bem isso? Vamos voltar então para o primeiro capítulo. Eu vou aqui ir para Efésios, capítulo 1, versículo 1. Então, vamos ver então o que somos.
versículo 3 de cara, Paulo já começa com tudo. Então, tudo que tiver verde aqui, na minha Bíblia, que você está acompanhando aqui, trata da nossa identidade, do que somos. Você vai acompanhar comigo. Pretendo pelo menos ser breve, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com uma porçãozinha de bênçãos. Foi isso que dizem? Não, olha lá. Nos abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos. A nossa bênção é grande. E Ele quer que você saiba disso. Ele quer que você saiba que o que você tem em Cristo, que o que Cristo fez por você é alguma coisa completa, maravilhosa, extraordinária, incrível. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. E aqui tem tudo que tiver de azul aqui tem a ver com o propósito de Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para a humanidade. Porque fomos criados em Deus e já estávamos na mente de Deus mesmo antes de sermos criados. E tudo Deus fez, e a gente vai notar na parte azul, fez para o louvor da sua glória. Deus nos criou para sermos seus filhos. Deus nos criou para fazermos parte da sua família. E você vai lembrar lá de Romanos capítulo 8, que Cristo, no propósito de Deus, deve ser o irmão mais velho de muitos irmãos, dos quais Deus planejou que eu e você fizéssemos parte. Ou seja, Deus criou a humanidade para si, para o louvor da sua glória, para nela manifestar seu amor, sua grandeza, e nos adotou. É a grande família de Deus, é o propósito de Deus. É claro que Deus nos criou livres, e por causa da liberdade nós optamos não viver para o louvor da glória de Deus. Nos afastamos como ovelhas que se desviam do aprisco. Mas Deus, conhece aquele cântico? E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história, para resgatar, para botar o mundo no prumo. Esse é o propósito. Deus não desistiu da humanidade, ficou apenas postergado a realização do sonho de Deus com os homens. E Deus promove agora a cura e a reconciliação de todas as coisas. Falando da parte azul, que tem a ver com o propósito, veja o que diz o capítulo 1: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, conforme diz aqui o versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 9: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Qual é o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo? Veja o que diz o versículo 10: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, quer celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O propósito de Deus, Deus sendo tudo em todos, através de Cristo. Cristo sendo tudo em todos. Um dia, e nós sabemos muito bem que esse dia chegará pela profecia que encontramos nas Escrituras. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Não é? Aqui, fazer convergir em Cristo tudo que há no céu, tudo que há na terra, tudo debaixo do domínio e do controle, todos reconhecendo a soberania, a dignidade, o amor, a justiça de Deus, todos para o louvor
E Deus tem um mistério aí. E esse mistério é que este plano, onde todo um dia Deus subjugará quem for inimigo, ficará debaixo dos pés de Cristo. Outros tantos serão atraídos pelo seu amor e serão salvos pela sua graça. Mas toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E esse plano passa pela igreja, passa pelo Calvário, passa por Cristo vindo a esse mundo, dando a sua vida e edificando o seu corpo, que é a igreja, chamando discípulos, enviando esses discípulos para eles serem os reconciliadores, porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. E esse é o propósito de Deus, esse é o plano mistério que passa pela igreja. A igreja é muito importante, muito fundamental, e a igreja vai ser encontrada versículo após versículo aqui nas páginas desta carta do apóstolo Paulo. Então, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, o propósito da sua vontade, versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E quer ver mais isso? Versículo 14, que Ele nos deu o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, e que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos seguir. E aqui vai dizendo tudo que a gente tem em Cristo, no capítulo 1 ainda, né? Versículo 17. Ainda o texto sublinhado em verde para você ver. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que vocês, vejam o versículo 18, conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e os designou cabeça, e designou a Cristo cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Se é certo que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Cristo, é certo também que hoje os que são de Cristo já se dobram diante dele. Amém. Se é certo que Deus está fazendo novas todas as coisas, que Deus está restaurando todas as coisas, é certo também que os que estão em Cristo já são novas criaturas. Amém. Uma antecipação do futuro. Você está entendendo isso? Como a igreja é importante, como a igreja se transforma, e os da igreja e os cristãos como testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor que está reconciliando consigo todas as coisas, testemunha daquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que reina absolutamente e que está fazendo novas todas as coisas, e nós somos novas criaturas, já somos novas criaturas, portanto devemos andar de modo digno da nossa vocação. Lembra? Capítulo 4, versículo 1. Porque nós somos para com Deus como luzeiros do mundo, espelhos. Através de nós o nome de Deus é glorificado. Jesus disse no Sermão da Montanha, capítulo 5: vocês são sal da terra, a luz do mundo, e uma lâmpada não se esconde debaixo da cama, mas se coloca num lugar elevado, assim como uma cidade precisa estar no alto de uma montanha, e quando ela está lá, ela não passa desapercebida, ninguém passa por ela e não a enxerga. Assim brilhe também a luz de vocês, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai. E aí nós estamos fazendo o quê? Vivendo e expressando a nova vida em Cristo para louvor da sua glória. Não é isso? Glorifique o nome do Pai. Eis aí o mistério.
que Deus está promovendo a reconciliação, a cura, e nós já somos novas criaturas. Novo céu e nova terra é futuro, mas nós já somos novos, não é isso mesmo que diz? Nós não seremos novos, nós já somos novos, nós já somos a habitação do Espírito, uma antecipação do futuro, um sinal para todo mundo, um sinal para o mundo inteiro, de que Deus de fato um dia fará novas todas as coisas, e tudo será dele. Muito bem, capítulo 2, a nossa nova vida em Cristo. Veja o versículo 5, continuando ainda a falar, em verde aqui ainda, do que temos em Cristo, do que Ele nos deu. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Versículo 6, a parte B, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se no capítulo 1, os últimos versículos do capítulo 1 quais foram? Que Deus, que Jesus está sobre tudo, manda em tudo, acima de todo principado, de toda potestade, não é isso mesmo? Agora veja só que segredo incrível. Eu e você, todos os cristãos, posicionalmente, já estamos assentados juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade. Não importa se você é corintiano ou palmeirense, se é cristão. É engraçado isso, a gente possui duas nacionalidades. Uma é a brasileira, por isso que quando chega a Copa do Mundo a gente torce para o Brasil, não é? Somos brasileiros. Temos uma nacionalidade terrena, temos uma cultura terrena, mas o que a gente não pode esquecer, e que a gente tem que saber, é que nós possuímos uma identidade celestial, e que essa identidade celestial é que de fato é a nossa maior identidade, a nossa definitiva identidade, a nossa cidadania de fato. Tanto isso é verdade que a palavra de Deus vai dizer que nós somos peregrinos da terra, não é? Peregrinos. Aqui não é o nosso lar, estamos de passagem. O nosso verdadeiro passaporte é celestial. Está entendendo isso? Você já é de Cristo, e quem é de Cristo está assentado juntamente com Ele, acima de todo principado e potestade. Você é um ser celestial, uma nova criatura. A tua alma comunda com o ser mais poderoso. O Espírito Santo habita em você. Já parou para pensar nisso? É isso que ele está dizendo aqui. É isso que precisamos conhecer e saber. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é muita bondade mesmo? E os céus, os anjos, todo o universo contempla como Deus é bom, como Deus foi bom para mim, para você, como Deus, quando nós estávamos mortos, porque assim que ele começa esse capítulo 2, eu não tive tempo de ler, mas eu lembro para você. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou, nos deu vida, pela graça somos salvos. Veja o versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, lembra? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, porque fomos criados por Deus, somos filhos de Deus e devemos ser a cara do Pai. E devemos caminhar e praticar as obras do Pai. Preparou de antemão para que andássemos nela. Versículo 13, parte final: foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 14: pois Ele é a nossa paz. 15: o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, judeus, gentios, de ambos os povos, um só povo, de todas as nações inimigas, de todas as rivalidades que existem, de todas as picuinhas humanas. O propósito de Deus é promover paz e reconciliação, não apenas do homem consigo mesmo, mas também do homem com o seu próximo, do homem com o seu inimigo.
Jesus nos chamou a amarmos os nossos inimigos. Ele está promovendo paz e reconciliação, e a igreja é um sinal para o mundo de que a paz é possível. A igreja deve conviver em paz. Palestinos e judeus. Se um palestino se converte e um judeu também se converte, eles pertencem, acima de tudo, ao reino celestial e a um único rei. E por isso se amam, se perdoam e se beijam. Foi isso que Cristo veio fazer, a paz. Se tem argentino aqui no nosso meio, quero te dar um beijo depois que eu sarar daqui. Está entendendo? É isso, meus amados irmãos. Por isso o desafio: devemos amar os nossos inimigos. Por quê? Porque os nossos inimigos devem se converter em amigos, em filhos de Deus. Porque quando Deus me fez filho dele, Ele não pensava só em mim. Quando Deus alcança um povo, Ele não só pensa naquele povo. Quando Deus chamou Abraão, não pensava única e tão somente nos judeus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis aí um propósito agregador, inclusivo, que abraça o propósito de Deus através da igreja. Igreja universal, não é essa. Igreja católica, sabe o que significa católica? Universal. Católica, não aquela, mas a igreja. Essa vocação, o nome é legítimo, universal, católico, porque Deus é Deus do universo, Cristo é Cristo do universo, de todos os povos. E nos céus nós saberemos, já sabemos antecipadamente, e um dia veremos, como João já viu antecipadamente, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, congregados num só time, num só povo, louvando e bendizendo o nome de Deus. A igreja promove isso. A igreja instituída por Cristo é a igreja da paz, a igreja da reconciliação, a igreja missionária, visionária. E aí demais, era de criar em si mesmo dos dois um só, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, que é a igreja. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mais uma vez, olha o toque, o enfoque. Membros da família de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Essa palavra irmão em Cristo Jesus não pode ser banalizada, não é qualquer coisa, é muito forte. Edificados então sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, eis aí a igreja, o edifício, o corpo de Cristo, que é santuário do Espírito Santo. Você sabia que a igreja é o templo do Espírito Santo? Muitas pessoas pensam só em templo do Espírito Santo em termos pessoais, individuais. Só que a ênfase bíblica é nós como templo do Espírito Santo. Nós. Por isso que quando alguém é batizado na igreja, é batizado no Espírito Santo, no corpo de Cristo. Paulo, capítulo 12, versículo 13. Todos nós somos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos batiza. O Espírito é da igreja, gente. Lembra que em Pentecostes o Espírito foi derramado sobre a igreja? Quer receber o Espírito não pode estar sozinho. Quer receber o Espírito não pode estar lá fora da igreja. O Espírito é o Espírito da igreja. O batismo é o batismo da igreja. É o batismo de Cristo, porque é através da igreja. Olha o plano de Deus. Fazer conhecida a multiforme graça e sabedoria de Deus. Não viva sem igreja. A igreja tem os Judas também. Tem joio no meio do trigo. Tem confusão dentro da igreja, mas não se escandaliza com ela não, porque ainda tem Pedro, Tiago e João. Amém. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Quero me edificar espiritualmente. Eu vou fazer um retiro, vou ficar sozinho. Edificados aqui para Paulo é juntos. Edificados é juntos. E lembra que eu mandei uma mensagem para vocês sobre a importância dos grupos pequenos, das células, de estarmos juntos. Muita. A edificação se dá junto. E nós nos tornamos morada de Deus juntos, pelo Espírito Santo. Capítulo 3.
Puxa, eu tenho que avançar muito, né? Olha, veja ele falando muito do mistério no capítulo 3. Isto é, versículo 3: o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Você está recebendo hoje uma revelação. Essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo. Era um mistério que as pessoas do Antigo Testamento, nem os profetas, conheceram. Você hoje tem a oportunidade de saber, de conhecer uma coisa tremenda, uma coisa grande, não uma coisa pequena, não. Não menospreze isso que você está aprendendo, isso que está na palavra de Deus, essa revelação de Efésios. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Está compreendendo? Ao lerem isso, ele diz: vocês poderão compreender. Você vai ler mais ainda. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, aí vem o mistério, um resumo dele: mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. E ambos os povos fez um, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em Cristo Jesus. Cristo, o Messias, quem tem em Cristo pertence a esse Israel de Deus, é herdeiro das promessas, é herdeiro de todas as promessas do Antigo Testamento, co-herdeiro, juntamente com os judeus. Eis aí a palavra, todas as bênçãos, todas as promessas feitas a Abraão e a Moisés, para mim, para você, parte de corpo. E ele continua ainda falando de tudo que nós temos e de tudo que nós somos em Cristo Jesus. Mas vamos adiantar, que senão, ó, mistério. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha a importância da igreja, é mediante ela, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Isso está calando a boca de muito demônio. Isso está deixando maravilhado muito anjo bom e horrorizado, enraivecido muito anjo mau. Todo o universo contemplando o que Deus está fazendo através de Cristo por sua igreja, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos avançar então, versículo 16: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Versículo 19: e que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento humano, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, toda a plenitude de Deus não é muita coisa, não. Fortalecidos na força do seu poder não é muita coisa, não. Você pensa que isso é coisa pouca? Diz o apóstolo, não, diz o próprio Senhor Jesus: o menor no reino dos céus, o menor, é maior do que João Batista, o maior de todos os profetas. Sabia que João Batista foi o maior de todos? Jesus mesmo disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior ainda do que João. Para você, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, e Ele exaltará você. É Ele que te concedeu todas essas bênçãos. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. O Filho, o que é do Filho, Ele nos deu. O que pertence ao legítimo e único Filho de Deus, Ele ofereceu para mim e para você, e de uma vez por todas, para calar a boca de Satanás. Você já entendeu isso? Como você foi amado por Deus, como você foi salvo por Deus, e o tamanho da sua salvação é uma coisa incrível, é uma coisa de deixar todo mundo bobo de ver. Como pôde me amar assim? Como pôde ter sido tão bom? Como pôde ter me dado tantas coisas? Cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Alguém já tinha pedido um negócio desse para ele? Você vai ser filho, eu não vou te dar só uma vez. Eu vou te tornar meu filho e meu herdeiro de tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho não é teu. Minha plenitude, o meu espírito, o meu filho, tudo de melhor para você.
mensurável amor de Deus. A Ele, por isso que ele tem que louvar. Efésios, você vê Paulo louvando a Deus o tempo todo. Ele fala um pouco e irrompe em adoração. Ele fala um pouco e ele não aguenta, ele irrompe em adoração. E você, quando você lê essas coisas, você percebe o espírito dessas coisas, você percebe a verdade disso comunicada ao seu coração. Você adora a Deus com Paulo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes então, portanto, em decorrência de tudo que foi dito, de tudo que você é, de tudo que lhe pertence, do propósito eterno de Deus que passa pela igreja, então vivam de modo digno da vocação que vocês receberam. Se é filho, viva como tal. Sejam completamente humildes. Também para ser humilde não pode ser pouco. Meia boca humilde não dá. Completamente humilde, dóceis ou gentis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Uns aos outros, a igreja, amando, humildade, tudo tem a ver com relacionamento, não tem mesmo? Tudo tem a ver com relacionamento. Paciente, a gente espera que agora a gente vai arrebentar a boca do balão. Todo o poder de Deus foi dado para a gente, então agora a gente vai ser a estrela tal. Não, a gente vai ser um humilde tal. Gentis, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor, fazendo todo o esforço. Você já compreendeu que a igreja é muito importante no plano de Deus? Veja só o que diz o apóstolo Paulo: façam todo o esforço. E aí eu quero ver, aí que eu quero ver se a gente tem feito todo o esforço mesmo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito na igreja. A unidade do Espírito na família. A unidade do Espírito entre amigos. A unidade do Espírito que promove a reconciliação até mesmo de inimigos. Há um só corpo. Está vendo a unidade aqui? Um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados também. A esperança é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos e em cada um de nós. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Não há quem não tenha recebido a graça. A graça é o dom imerecido da salvação. A graça é o Cristo que veio a nós, é o Espírito que é derramado de graça. E aqui diz que ele subiu aos céus para encher todas as coisas. Mais uma vez falando dessa plenitude que Deus tem em Cristo, um propósito de encher todas as coisas, de ser tudo em todos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cita aqui 1, 2, 3, 4, 5 funções de liderança da igreja, 5 funções de destaque. As mais importantes funções na igreja estão aqui descritas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas não são eles que têm ministério. O ministério é o ministério da igreja. O ministério deles é um ministério específico. Eles não são os detentores, os monopolizadores do ministério, não. Veja o que diz o texto: o ministério é o ministério do povo de Deus, da família de Deus, de todos os filhos de Deus, porque não há filho de Deus que não tenha recebido graça de Deus, ou dons. E para que servem os pastores? Para que servem os mestres, os profetas, os apóstolos, os evangelistas? Com o fim de preparar os santos. A função primária destes é a de preparar. Eles são treinadores, eles são aqueles que com seus dons e talentos, com seus chamados, eles capacitam, eles treinam, eles exercitam o povo de Deus e os capacitam para que eles possam jogar a partida. A batalha é travada pela igreja como um todo e não há um único sequer fora desse jogo. Eu sou recém-convertido, mas já cheio do Espírito Santo.
batizado pelo Espírito Santo, dotado de dons e de talentos e com autoridade sobre o mal, assentado juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade. O menorzinho já é maior do que o grande profeta João Batista, lembra disso? E a nossa função como líderes é de treinar, capacitar, orientar, ensinar, abrir os olhos, como Paulo está fazendo aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A gente nasce criancinha em Cristo, assim como nós nascemos bebês, mas não podemos continuar bebês e nem criancinhas em Cristo. Devemos crescer. O nosso alvo é chegar à maturidade. O alvo é sermos alimentados, treinados e capacitados para a vida adulta. E qual é o grande objetivo? Nosso alvo é Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas da plenitude de Cristo não é só um tiquinho de Cristo já não estava bom, não? É a plenitude dele mesmo? Claro que sim, porque você é filho de Deus e tem o Espírito Santo de Deus e a vocação para ser filho de Deus. E olha aí o seu irmão mais velho, que ele é protótipo para você, o perfeito varão, a perfeita varonilidade, a perfeita humanidade. Encontramos em Cristo nossa vocação, nosso chamado. Ele é o cabeça do corpo. Seguindo então a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça do corpo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Veja, cada junta, cada pedra, cada parte do corpo de Cristo importante, com o auxílio de todas elas, o corpo, a igreja vai sendo edificada. E ele, Cristo, cabeça. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função no corpo de Cristo, e é no Senhor que o apóstolo Paulo insiste. Versículo 17: não vivam mais como os gentios, não vivam como os pagãos, não vivam como os sem Deus. Você não é mais daquele tipo de gente. Você é uma nova criatura. Cristo já te resgatou. Você foi transportado do império das trevas, liberto de lá e guiado, trasladado para o reino do Filho do seu amor. Eles, diz o versículo 18, são desconhecidos em entendimento. Eles vivem alheios à vida de Deus, por causa da dureza dos seus corações. Eles são embrutecidos. Eles não têm ouvidos para a voz do Espírito Santo. Eles não são filhos de fato. Eles rejeitam a palavra. Mas você é diferente. E aí ele vai: quanto à maneira antiga de viver, versículo 22, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar. Não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira e não deem lugar ao diabo. Quem furtava, agora não furta mais. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Livrem-se de toda amargura. Sejam bondosos. Perdoem uns aos outros. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Imitadores de Deus. Não deve haver nem sequer menção de moralidade, quanto mais a prática dela. Nem menção deve haver. Não deve nem passar pela sua cabeça. Quanto mais a prática dela. Você é um filho de Deus, uma filha do Senhor. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Não anda na roda dos escarnecedores, nem se assenta na companhia daqueles zombadores. Não tem conversas tolas, nem gracejos imorais, nem coisas inconvenientes. Mas em vez disso, ações de graças. Eu entendia tanta coisa. Não participem com eles dessas coisas. Vivam como filhos da luz. Aprendam a discernir. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Desperta, tu que dormes.
levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Paulo provavelmente contemplava muitos cristãos em Éfeso dormindo espiritualmente, distantes desse conceito de serem filhos de Deus e que filhos de Deus devem andar como filhos de Deus. Tenham cuidado, diz, não sejam insensatos, aproveitem ao máximo as oportunidades para fazer o bem, não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, nem com qualquer outra coisa de vício, deixem-se encher pelo Espírito Santo, falem com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantem, deem graças ao Senhor, sujeitem-se uns aos outros, e as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e os maridos devem amar as suas esposas, como Cristo amou e se entregou por ela. Cada um de nós deve ser sujeito um ao outro, todos devemos nos humilhar diante dos outros, e os filhos devem respeito. Respeito, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, que os jovens devem honrar e obedecer os anciãos. Respeito, meus amados irmãos, coisa que falta hoje. Ame a sua mulher. Então aqui relacionamentos, deveres dos pais e filhos, e assim vai, deveres de patrões e empregados, e assim vai, e portanto tudo você tem, tudo Deus te deu, então revista-se, usa, aproprie-se disso, coloque toda a armadura de Deus, porque estamos ainda em guerra, a batalha final ainda não aconteceu, estamos rodeados de uma série de males e de ameaças. Revista-se de toda a armadura de Deus, vistam-se com ela, e aí, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, use o escudo da fé, use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, a igreja é muito importante, precisamos orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, batalhar uns pelos outros. Quando um está fraco, precisa que uma mão se estenda para levantá-lo. Nós precisamos compartilhar os fardos, nós precisamos confessar nossos pecados. Se você não confessa seu pecado para ninguém, a não ser para Deus, você está errado. Você precisa ter alguém, pessoas que sejam espirituais sobre a tua vida, para quem você presta conta, para quem você confessa seu pecado, para quem você busca ajuda e confessa inclusive a sua tentação. Porque se nós não tivermos isso, nós vamos cair. Veja que Davi caiu porque estava sozinho, porque não tinha ninguém com quem contar, porque caminhava sozinho. Deus não nos chamou para sermos super-homens. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos plantou no corpo de Cristo e devemos orar uns pelos outros e buscar ajuda uns dos outros. Não estou dizendo para você contar as coisas para qualquer pessoa. Estou dizendo que você precisa de um mentor espiritual. Você precisa de alguém cheio do Espírito Santo, um homem e uma mulher de Deus, um amigo espiritual. Alguém que vai ser com você, alguém que vai interceder por você. Por isso eu digo que os grupos pequenos são lugares onde a gente vai desenvolver afinidade espiritual, confiança. E a gente sabe disso. Quantas vezes em grupos pequenos as pessoas se sentem mais à vontade para abrir seu coração e dizer assim: socorro, socorro. E às vezes você está precisando gritar por socorro, só que você não tem para quem gritar. Pensa nisso. E aí você cai. Sozinhos nunca. Esse é o mistério do Evangelho. Saudações finais. Eu acho que eu preguei a epístola inteira de Efésios, hein? Caramba! Missão para essa semana: 20 vezes. Você está preguiçoso, não está não?